falando em fome, ontem o presidente Lula fez um discurso que está tomando muita porrada nas redes sociais, e eu vou mostrar um trechinho aqui que os bolsonaristas estão selecionando. Saber o que é, muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte, tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia... Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Você percebe que meu pescoço está tendo que carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Estão pegando no pé do Lula porque ele disse que Deus viu que fez a seca para o Lula ser presidente, não sei o quê, mas isso aí é discurso eleitoral. E aí estão atacando o Lula dizendo que é mentira que havia campo de concentração no Ceará, quando isso é fartamente documentado. Eram campos de concentração da seca, dos anos, que ele falou, de 15 e meados dos anos 30, para impedir as pessoas que estavam passando fome de migrar do interior do estado para a capital. Então, criaram esses campos que eram chamados também de currais do governo, construídos em pontos estratégicos, às margens das linhas férreas, para impedir que os retirantes embarcassem em trens e entrassem nas cidades para tentar fugir da fome, para tentar comer. Tá? Isso é verdade. O que o Lula está falando aí, no linguajar dele, é uma aula de história. Como os bolsonaristas são estúpidos, eles pegam ali e tentam traduzir, estão chamando ele de psicopata, de sociopata, quando ele fala que Deus fez isso ou fez aquilo. Você pode até discutir se ela é feliz ou não, mas, mais uma vez, é uma oportunidade de entender o que ele está falando e encarar o Brasil como ele é ainda, tá? E era pior ainda. Isso eu vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens desses campos de concentração. Um deles está aqui, ó. Vou mostrar, tá? E fartamente documentado, como eu disse, mas os caras estão achando que o Lula está exagerando, que não existia. Novamente, ele está fazendo também um paralelo com os campos de concentração que Israel está fazendo em Gaza. Gaza está virando um campo de concentração, parece o gueto de Varsóvia. Né? O discurso é muito bom, é rico, tem várias camadas para você explorar, né? Só nesse trechinho. O que os caras fazem? O Lula está falando que era Deus, foi enviado de Deus, não sei o quê, pega por aí, sabe? O famoso gafe, né? O pessoal da Globo adora fazer, machista, não sei o quê. Porra, tenta prestar atenção no que o cara está falando. Tá? Isso aqui são os escombros de um campo de concentração no Ceará. Tá? Uma política higienista, que também era ali contemporânea do nazismo, da ascensão do nazismo, da ideia de que você podia limpar uma sociedade tirando os elementos indesejados. Doentes mentais foram as primeiras vítimas também do higienismo nazista. Depois você vai crescendo para pretos, para judeus, né, naqueles anos ali, para tudo que é um obstáculo à limpeza social. Tá? Assim deve ser entendido. E aí tem esse trecho aqui do Jornal O Povo, olha que coisa interessante, chocante, 1932. 1932, ou seja, eu sou ruim de conta, 93 anos, é isso? 32 para 2025,
Sei lá. Me ajuda aí, vocês não sabem fazer conta também, caralho? Quanto que é? 93. Boa, obrigado. Olha só. Ontem, à saída de Oroz, grupos de famintos atacaram um comboio que conduzia gêneros remetidos pelo governo para este município, tomando 50 sacos. Tá? Vou ler de novo. Grupos de famintos atacaram um comboio, um trem, que conduzia gêneros remetidos pelo governo para este município, tomando 50 sacos. A fome se desenvolve de maneira assustadora. A cidade, nos últimos dias, tem vivido invadida de famintos, presenciando cenas dolorosas. Para o serviço da estrada, não podem mais ser aceitos operários, visto que possam salvar a população. Olha que reportagem reveladora, Viário, do que era o conflito interno do sujeito que estava vendo essas cenas e, claro, né, com pena e com a empatia necessária, né, diante daqueles famintos, que ele chama de famintos, ao mesmo tempo tendo que escrever para um jornal que representava a ideia do dono e, claro, dos governantes. Então, fica essa coisa esquizofrênica. Os grupos de famintos atacaram o comboio. Você falou, como assim? Né? Atacaram com desespero. Desespero. E aí a fome se desenvolve de maneira assustadora. Você vê um traço de humanidade no texto. E aí, de novo, a cidade nos últimos dias tem vivido invadida de famintos, presenciando cenas dolorosas. A coitada da cidade, daqui a pouco está com pena. Para o serviço da estrada, não podem mais ser aceitos operários, visto que possam salvar a população. Os operários que estavam ali, né, trabalhando para a companhia dos alimentos e também ferroviária, e também para o governo, não sabia muito bem como lidar, estava, claro, ajudando a população. Então, é disso que se trata. Olha só, em 20 de julho de 32, o jornal cearense O Povo, esse mesmo, destacava com informações oficiais o efetivo dos campos de concentração dos flagelados. Em Ipu, o número de pessoas concentradas em 1932, data da publicação, era de 6.507 pessoas. Em Fortaleza, nos campos de Alagadice do Urubu, havia 1.800 pessoas. No município de Quixeramobim, 4.542. E assim por diante. Campos de concentração para a gente faminta. Impedir que invadisse as outras cidades para comer, cara. Para comer. É disso que o Lula está falando ali. Olha a oportunidade de se discutir isso. E foi há pouco tempo. Foi agora. Né? O Brasil saiu do chamado mapa da fome. Claro que isso está sendo transformado aí em mais uma gafe ou mais uma tentativa de comparar o Lula ao Bolsonaro através dessas declarações aí, meu caro. O Brasil lá no início do século XX, nesse caso nem é tão início assim, né? Nos anos 30, a gente está falando de República Velha, ele é um país ainda que está aprendendo, não me entendam mal, aprendendo aqui ficou um eufemismo, né? Mas ele está aprendendo a lidar com uma situação de não exploração de mão de obra escravizada, e ele começa a tratar os seus próprios imigrantes, os seus próprios trabalhadores brancos e os seus nordestinos de uma forma análoga à escravidão ou até escravagista. Ele cria campos de concentração de famintos ao mesmo tempo que ele explora a mão de obra desses famintos e mantém eles em território para que eles não saiam dali, para que eles não possam invadir lugares que não devem, mas que também possam ser, de certa forma, escravizados em trabalhos no meio rural. É todo um ajuste de um país que não quer ter uma produção, que não quer ter uma industrialização, anos 30, e que está entendendo, nós tínhamos escravizados, agora nós não temos escravizados, mas a gente não vai pagar ninguém e a gente quer produzir nas lavouras. A gente quer, isso vai acontecer não só no Nordeste, vai acontecer em São Paulo, na grande ampliação de uma situação de plantações de café,
na criação de estradas e na construção e ampliação do Porto de Santos, por exemplo. Isso tudo foi feito através de trabalho explorado, análogo à escravidão, e com campos e com pessoas impedidas de se deslocar, impedidas de ver família, para que fosse tudo produzido. Então, às vezes eu falo isso, as pessoas dizem, tu está comparando o que essas pessoas passaram com a escravidão. Não estou comparando nada, mas não foi nenhum paraíso para essa gente, não. Não era um trabalho escravo, não eram negros, mas não foi nenhum paraíso. Foram explorados também, foram colocados em campos também. O Brasil da República Velha é um país que simplesmente joga a sua população ao relento, não se preocupa com isso, traz ela de um território para outro para criar linhas férreas, para criar estradas e depois virem-se e saiam daqui, numa situação muito parecida com o que aconteceu na reta final do período escravagista, quando os negros invadiam os próprios engenhos, as próprias plantações, e eram tratados como marginais, como bandidos, e executados por fazerem isso. Então, é um país ali também que está organizando-se em revoltas sem nenhum tipo de intelectualidade orgânica, sem nenhum tipo de liderança, são pessoas desesperadas, pessoas com fome, que decidem ir para cima apenas para sua subsistência, para sobrevivência. Então, estudar a República Velha do Brasil é muito importante para essa extrema-direita que acha que o Lula está inventando coisa. Não está inventando absolutamente nada. Era um país sem nenhum tipo de organização para fora dos grandes centros, e os grandes centros eram muito poucos. A gente, quando estuda, por exemplo, a história do samba, que tem gente que acha que não serve para nada, quando a gente estuda a história do samba, a gente vai perceber, inclusive, que é Rio de Janeiro, alguma partezinha de São Paulo, e o resto é o resto neste país. O resto é o resto, e tudo sendo tratado, muitas vezes, como verdadeiros bandidos e marginais. Isso aí. O Baracy tem um negócio com o samba que eu não entendi até hoje, não sei por que ele não gosta. Uma hora ele vai explicar para a gente, deve ter suas razões. Mas os campos de concentração de flagelados no Ceará é uma realidade, nós temos que encarar. Que o Brasil não conhece o Brasil, já dizia a Elis Regina. Olha só, campos de concentração no Ceará, um deles foi tombado, aliás, está aqui, ó, em 32, 6 campos em todo o Ceará, reunindo pelo menos 73.918 flagelados, segundo registros da época. Famintos, eles buscavam refúgio para sobreviver à seca. Aqui, ó, olha só. É isso que a gente tem aqui, o que restou de um dos campos de concentração de flagelados. Deixa eu botar um trechinho desse vídeo aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Chegava a estação. Fica por aqui mesmo. Porque diz, tem a estação, tem o trem que vem, não vai para Fortaleza, deixa aqui mesmo. E aí. E a gente cuida dele. Mas eles não disseram que ia ser um campo de concentração. Eles inventaram que as obras do açude do Patu iam ser retomadas. É? Aí o pessoal foi atraído por trabalho e não para ficar preso. Mas quem se inscrevia entrava e não saía. Olha aí, né? De que lado que a gente está? Do lado dos flagelados do mundo